vocês. Vamos dar continuidade às nossas gravações de aulas de forma remota, com componente curricular de História. Eu sou o professor Eduardo e a gente está dando continuidade a esse processo, a essa sequência de aulas de História do Brasil. Lembrando que essa é uma iniciativa da Secretaria de Educação, Cultura e Ensino Superior do município de Iguatu, que tem como finalidade um material de apoio aos professores para que possam estar destinando aos alunos dos anos finais da nossa rede de ensino. Então, nós já iniciamos o processo de aulas, ao longo da semana. A gente gravou algumas aulas iniciando sobre a periodização da história do Brasil. A gente viu que a história do Brasil ela é dividida em períodos, A gente falou um pouco sobre o período colonial, o período imperial e o período republicano. Então, nossas aulas, caro estudante, elas destinam-se a você, alunos dos anos finais, e especificamente na área da história do Brasil. Então, hoje a gente continua falando sobre o Brasil colônia, o período colonial, momento este vivido pela nossa história oficial, em que o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, a gente iniciou aquele processo em que Portugal não teve interesse, para com a colônia, para com a América Portuguesa, que a gente viu esse conceito. E hoje a gente inicia a aula 5 falando um pouco sobre o domínio espanhol e o Brasil holandês. Vamos entender primeiro o contexto histórico da época em que o Brasil ele passou a ser domínio não de Portugal, mas da Espanha. Vamos entender esse contexto. Então, na segunda metade do século XVI, o rei de Portugal, Dom Henrique, ele faleceu sem deixar nenhum herdeiro. O que é que acontece? Dentro desse conceito que a gente estudou, de uma monarquia que ela é hereditária, que ela passa de pai para filhos, não existia nenhum familiar de primeiro grau, familiar do Dom Henrique. Após essas disputas políticos militares que ocorreram para a sucessão do trono português, quem vai sair vencedor é o rei da Espanha. Quem é o rei da Espanha? Filipe II, que era o parente mais próximo dentro dessa sucessão do rei Dom Henrique. Então tem início o domínio espanhol na América Portuguesa, no Brasil colônia também. Então, como é que ocorreu esse processo? A Espanha, ela se tornou monopolizadora, dentro tanto de Portugal quanto do Brasil. E tem o início, o período de domínio da Espanha para com Portugal e com o Brasil, que a gente conhece como União Ibérica. O que é a União Ibérica? O que foi a União Ibérica? Vamos contextualizar de forma bem clara aqui para você, caro estudante. Essa União Ibérica, ela tem início em 1580 e ela vai até 1640. Foi o período no qual as relações entre Portugal e Espanha elas foram mais conflituosas. Então Portugal domina esse período, tanto Portugal quanto o Brasil. Foi um período de confronto e de conflito. Dentro desse contexto, a Espanha monopolizando todo o território brasileiro, que mais tarde se chamaria de Brasil. Existe aí o fator Espanha. A Espanha estava sob o domínio espanhol também. E por volta do ano de 1550, depois de muitas lutas, a Holanda ela conquistou a sua liberdade. Então, ela se tornou um país até então. E essas relações conflituosas entre tanto a Holanda quanto a Espanha ficou
agravada com a criação da Companhia das Índias Ocidentais. Em 1611 os holandeses fundaram, e aí surge o período em que os espanhóis, dominando Portugal e com isso dominando também a América Portuguesa, os holandeses se voltam para o território brasileiro e começam a povoar, a vir para explorar também as nossas terras. Esse período é conhecido como União Ibérica, que foi de 1580 a 1640. E nesse período, concomitante a esse período, os holandeses eles vieram para o Brasil e habitaram a região do Brasil conhecida hoje como região nordeste do Brasil. Então, até a expulsão definitiva dos holandeses, por volta de 1654, ocorreu esse povoamento no interior do Brasil e especificamente no Nordeste. Vamos entender um pouco como foi que os holandeses eles vieram para Pernambuco. Primeiro para a Bahia, depois para Pernambuco. Então, eles foram expulsos da Bahia, né, a sede que era a sede administrativa da colônia, né? O interesse deles, o principal interesse, pessoal, era a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Então, os holandeses eles permaneceram nessa região, mas o interesse deles principal, através da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, era o interesse lucrativo do comércio com o açúcar. E a partir do momento que eles foram expulsos da Bahia, né, foram expulsos, a capital do Brasil na época era Salvador, ficava então na Bahia, e eles migraram então para uma capitania também muito poderosa na época, que era o estado de Pernambuco, né, a capitania de Pernambuco, na verdade. Então eles conquistaram Pernambuco depois de vários conflitos por volta ali da década de 20 e 30 do século XVI, e conseguiram conquistar. E aí eles estabeleceram as primeiras relações com os pernambucanos, né? Com também os portugueses que lá viviam. E nesse interim houve vamos dizer assim, caro estudante, houve um período de paz, né? Em que, através da administração do Maurício de Nassau, né, entre os anos 1637 até por volta de 1644, nesse período houve uma relativa paz entre holandeses, portugueses e brasileiros. Com a expulsão do Maurício de Nassau, né, em 1640, essas relações, esses conflitos voltam a acontecer. Mas é importante enfatizar para você, estudante, que foi um período de relativa pacificação e que o Maurício de Nassau trouxe uma série de mudanças na vida colonial do Nordeste. E essas mudanças eu posso citar a tolerância religiosa, cultural, investimentos na infraestrutura da capital Recife, né, construção de pontes, drenagem de pontos, entre outras vantagens que o Maurício de Nassau trouxe para a capitania de Pernambuco. Com a saída dele em 1644, essas relações terminaram, chegaram ao fim, esse período de boa convivência, e aí ocorreu os novos conflitos, que ficaram conhecidos, esses conflitos, com a insurreição pernambucana. O que foi a insurreição pernambucana? Foram levantes, né, combates para expulsar os holandeses da América Portuguesa. Se estenderam por volta de 9 anos, né, e que tinham como interesse principal recuperar o controle da região açucareira. E ela foi conquistada por volta de 1654. Então foi um conflito que durou muitos e muitos anos, né? E essa paz na insurreição pernambucana ela só foi assinada 7 anos depois, em 1661. Então a gente entende que esse período de 1580 a 1640 foi um período que o Brasil foi dominado pela Espanha, e neste mesmo período, né, a isso ocorreu as invasões holandesas no nosso território, sendo que habitaram especificamente a região açucareira do nosso Nordeste. Tá certo? Um abraço a todos.
aprofundem os estudos sobre esse conteúdo específico e que a gente se vê numa próxima aula.